Então, boa tarde a todos. Acho que um bom começo para essa aula é retomar o que vimos na primeira aula. Hoje nós vamos ver o último dos casos, então vamos retomar ali o que vimos na primeira, porque ali nós vimos os dois primeiros, né, que são o nominativo e o acusativo. Vou compartilhar com vocês o quadro negro aqui. Então, na primeira aula, nós vimos como alguns verbos só exigem um sujeito, né? Que eles significam uma ação que não recai sobre ninguém, né? Que não sai daquele sujeito. Então, por exemplo, esses verbos se chamam intransitivos, né? Então, temos, por exemplo, a menina dança, né? Não precisamos dizer que ela dança algo ou dança alguém, né? Ou o pássaro voa, né? Ou o atleta corre, né? Esses são verbos intransitivos. Eles não vão levar nenhum, não vão ter nenhum paciente dessa ação, né? Não vai ter nenhum objeto direto, certo? Outros exigem um complemento, né? Outros recaem sobre alguma coisa ou sobre alguém, né? Então eles exigem um complemento chamado objeto direto, né? Esses se chamam transitivos. Então, nós temos, por exemplo, o cão morde o gato, né? O caçador mata o leão, o lobo avista a ovelha, né? Hoje nós vamos ver que alguns verbos, né, além de ter um efeito ou um paciente, né, admitem ou até exigem alguém que receba os frutos da ação significada por eles, né? Ou que receba esse efeito, né? Ou que tenha algum interesse, né, nessa ação que outra pessoa sofre ou que outra coisa sofre, certo? Isso é o que em português a gente chama de objeto indireto e que geralmente em português vem com a preposição a ou para, né? Então eu posso dizer, por exemplo, o padeiro preparou um pão, ou o agricultor colheu uma maçã, né? Mas eu posso dizer ainda quem é que se beneficia dessas ações, né? Quem é que recebe o pão, quem é que recebe a maçã, né? Para quem vai essas coisas? Então eu posso dizer, por exemplo, o padeiro preparou um pão para o rei. O agricultor colheu uma maçã para a filha, né? O rei é que recebe esse pão, recebe esse efeito do verbo, dessa ação realizada pelo padeiro, e a filha é quem recebe essa maçã colhida pelo agricultor, né? Então, o padeiro e o agricultor, né, são o sujeito, né? Um pão, uma maçã são o objeto direto. Para o rei, para a filha, são o objeto indireto. No latim, isso aqui nós já vimos, né? Sujeito vai ser o nominativo. O objeto direto vai ser o acusativo. E o objeto indireto, que é o que nós vamos ver hoje, vai ser o caso dativo. Certo? Então, para o rei, para a filha, são dativo. Vamos, então, traduzir essas frases e ver como é que é o dativo no latim. Então, temos a frase 1 e aqui a frase 2. Para traduzir a frase 1. Como é que é começar assim, fazer uma lista das palavras, né? Como é que é a palavra padeiro?
palavra é pistor, pistores. Preparou, primeiro colocar aqui o verbo conforme ele aparece no dicionário, né? Paro, paras, parare, parave, paratum, que é preparar. E preparou vai ser paravit. Preparou. Daí, um pão, né? Latim não tem artigos, então não vou traduzir esse que é um artigo indefinido. Só vou traduzir pão, né? Panis, is, masculino, é pão. E rei é rex, regis, ou regis, né? Rei. Então, pistor vai ter aqui nominativo, daí tem um verbo, e daí temos panis, que vai ter aqui no acusativo, e rex, que vai no dativo, né? Então, pistor já está no nominativo, né? A forma com que aparece no dicionário. Pistor, paravit. Se vocês tiverem a tabela, as tabelas de declinações, né, que eu sempre recomendo que tenham durante as aulas, durante os exercícios, durante as correções, panis is é de terceira declinação. Então, no acusativo fica panem, né? Panem. Pistor, paravit, panem. E aqui nós temos rex, regis, né? Nós vamos ter que juntar, acoplar toda a terminação dos casos, né, a essa forma reg, né? Temos aqui o genitivo, tiramos a terminação de genitivo, que é is, e fica reg. E a essa terminação reg é que a gente acrescenta as terminações de acusativo, de dativo, de ablativo, né? E no caso, a de dativo. Essa terminação is é da terceira declinação, e na terceira declinação o dativo é i. Então é regi. Então, regi é o dativo, para o rei. E, assim como nós vimos na primeira aula, isso aqui pode ir em qualquer ordem. Posso dizer paravit, panem, pistor, regi. A ordem não interessa, porque a própria terminação das palavras indica a função delas na frase. Certo? Traduzir a segunda frase. Então, vamos fazer ali a lista das palavras, né? Agrícola, agricolae, é agricultor. Vejam que é uma palavra de primeira declinação, terminada em A, né? Entra naquela lista de palavras terminadas em A, que são masculinas, porque indicam uma profissão, né? Então, agrícola, agricultor. Próxima era colheu, né? Um verbo que pode significar colher é carpo. Carpo, carpis, carpere, carpsi, carptum. Né? Assim vai aparecer no dicionário. Colher. E colheu vai ser carpsit. Colheu. Maçã é malum, mali. Maçã. E filha é filia, filiae. Né? Certo? Então, é a mesma coisa que nós fizemos ali em cima. Agrícola, né? Já está no nominativo, sujeito. Carpsit, colheu. Daí malum já está no acusativo, porque é uma palavra neutra, e a terminação de acusativo para as palavras neutras é igual à do nominativo. Então, malum é tanto nominativo quanto acusativo, né? Essa forma serve tanto de nominativo quanto de acusativo. Agrícola, carpsit, malum. E filia é de primeira declinação. Na primeira declinação, né, dá para saber que é de primeira por causa da terminação ai, do genitivo. O dativo é em ai também, filiae. Né? E, de novo, eu posso colocar em qualquer ordem isso aqui. Agrícola, malum, carpsit, filiae. Eu posso colocar isso aqui em todas as ordens que eu quiser. Né? Então, esse é o uso mais básico do dativo. Né? Inclusive, o dativo recebe o nome dativo, dativos, né? Casos dativos, do verbo
dare, que quer dizer dar, simplesmente, né? Que é o paradigma desse tipo de construção, né? Dar alguma coisa a alguém, né? Alguma coisa é o objeto direto, que no latim vai ser acusativo, a alguém vai ser o dativo, né? Eu poderia incluir, assim, nessa lista de verbos paradigmáticos do dativo, sei lá, verbos que signifiquem dizer, né? Então, sei lá, dicere e assim por diante. Verbos que signifiquem mostrar, né? Mostrare, né? E alguns outros verbos que não exigem necessariamente o dativo, como, por exemplo, colher e preparar, né? Podem também levar o dativo se eles têm implícito o sentido de dar, né? Quer dizer, o agricultor colheu a maçã e deu à filha. O padeiro preparou um pão e deu o pão ao rei, né? Certo? Antes de, então, de passarmos para a próxima sessão, vocês têm alguma pergunta? Bom, se ninguém tiver perguntas, vou continuar aqui. Assim como fiz nas outras aulas, eu listei alguns usos do dativo que não esgotam todos os usos possíveis, né? Mas que são talvez os mais comuns, os que eu achei mais comuns. E o primeiro deles é esse daqui, né? O dativo, então, indica alguém beneficiado ou prejudicado por alguma ação que recai diretamente sobre outra coisa, né? É o que nós vimos agora há pouco, né? Então, o beneficiado daquela ação do padeiro, né, de preparar o pão, era o rei. A beneficiada da da ação de colher a maçã era a filha do agricultor, né? Mas o dativo pode significar também alguém prejudicado por alguma ação, né? Então, vou de novo dar uma frase em português e depois nós vamos traduzir para o latim, né? Dessa vez uma que exemplifique alguém que foi prejudicado por uma ação, né? Então, por exemplo, o ladrão me roubou moedas, né? O ladrão me roubou moedas. Esse me, querendo dizer, eu posso desenvolver, né, esse me da seguinte forma: o ladrão roubou moedas a mim ou de mim, dá na mesma, né? Quer dizer que ele tirou de mim moedas, né? O objeto direto é moedas e o me é o objeto indireto, né? Não é o objeto direto, ele não me roubou, ele roubou as moedas, né? Ele roubou de mim ou a mim as moedas, certo? Nos dois casos quer dizer que ele tirou de mim as moedas. Então o me vai ser o dativo no latim. Então vamos de novo fazer a lista das palavras, depois traduzir. Ladrão vai ser furis, masculino. Me, né, quando é dativo, é mihi. Eu passei essa tabela para vocês, né, dos pronomes pessoais. Roubou, o verbo para roubar é furor, furaris, furari, furatus, sum. Roubar, né? Daí, roubou vai ser furatus est. E moeda é nummus nummi. Moeda. Roubou, certo? Então, eu vou dizer fur, né? Já está no nominativo. Fur, furatus est mihi nummos, né? Ele me roubou moedas, certo? Nummos, acusativo, mihi, dativo. Outro exemplo. Podemos inventar um personagem chamado Pedro, né, que estava lutando com algum adversário. E o adversário
lhe quebrou o braço, né? Quer dizer, o adversário quebrou o braço a Pedro, ou quebrou o braço de Pedro, né? Então, o adversário quebrou o braço a Pedro, né? Querendo dizer o que quem recebe o fruto, quem é prejudicado por essa ação do braço quebrado, né? Mais comumente dizemos quebrou o braço de Pedro, né? Bom, esse a Pedro, quebrou o braço a Pedro, eu posso traduzir pelo dativo, né? Então, o adversário vai ser adversários. Quebrou, né? O verbo quebrar é frango, frangis, frangere, fregi, fractum, né? Daí nós temos fragmento, fraturar, essas coisas. Quebrar. E quebrou vai ser fregit. Quebrou. Né? Braço é brachium. E Pedro é Petrus, Petri. Adversários já está no dativo, né? Adversários, aliás, no nominativo. Fregit, né? O verbo. Em seguida, brachium, o acusativo. E Petrus é uma palavra de segunda declinação, então o dativo é em o, né? Então é Petro. Adversários, fregit brachium Petro, a Pedro, né? Aqui indicando que Pedro recebe o fruto dessa ação. Ele sofre indiretamente com essa ação, né? A ação recai sobre o braço dele, e ele que sofre com isso, né? Alguém poderia perguntar aqui, eu não poderia usar o genitivo aqui? Adversários, fregit brachium Petri, né? Afinal, o braço é de Pedro, né? Indicando pertença, né? Indicando que o braço é posse de Pedro, é uma parte de Pedro. Poderia usar também aqui o genitivo. Qual é a diferença? Por que o dativo é usado nesse caso aqui? Pensar num exemplo em português mesmo, né? Em que casos eu não poderia usar o dativo, né? Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa na rua, eu reconheço que é filha de uma pessoa lá que eu conheço, né? É filha da Joana, né? Eu vi na rua, né, a filha da Joana. Esse da Joana vai ser o genitivo, né? Não poderia ser o dativo. Por quê? Porque essa ação de ver que recai sobre a filha da Joana não interessa a Joana, né? A Joana podia nem estar ali. Por acaso, essa pessoa era filha da Joana, né? Então, não, já se eu quebro o braço de alguém, isso interessa a pessoa diretamente, né? A pessoa recebe, ela está interessada nessa ação, ela recebe o prejuízo dessa ação, né? Está claro? Antes de passar para o próximo uso do dativo, vocês podem fazer perguntas. Bom, se ninguém vai perguntar nada, vamos para o segundo uso aqui. Então, o segundo uso é o de ponto de vista ou de opinião, né? Eu botei nos dois primeiros tópicos aqui usos que vão ser entendidos facilmente assim, por quem fala português, né? A gente fala desse jeito também. Eu digo, por exemplo, para Marcos, o exercício, ou o dever de casa foi difícil. Para a Júlia, foi fácil, né? Querendo dizer que, na opinião, no ponto de vista de tal pessoa, né, o dever de casa foi difícil. No ponto de vista da outra, foi fácil. Posso dizer também, Marcos achou o dever de casa difícil, Júlia achou o dever de casa fácil, né? Indica, então, como é que a pessoa encarou a coisa, qual é a opinião da pessoa sobre a coisa, né? No latim, nós vamos usar
o dativo, né? Então, eu vou dizer assim, Marco, né? Então, a palavra é Marcus, Marci, segunda declinação. Então, dativo Marco. Pensum, dever de casa. Fuit, difficile. Agora o dativo de Júlia. Juliae. Fuit, facile. E eu até posso tirar esse fuit, né? Juliae, facile. Né? Para a Júlia, fácil. Certo? Tem esse poema de Catulo, que ele diz assim, né? Quintia formosas multis, mihi candida longa rectas, haec ego sic singula confiteor, toto illud formosa nego. Então ele diz, Quíncia, né, que é o nome de uma mulher, est formosa, é bela, é formosa, né, multis, para muitos, né, a palavra é multi, multa, multa, querendo dizer muitos, né. Então, para muitos, querendo dizer, muitos acham Quíncia formosa, muitos acham Quíncia bela, né. Na opinião de muitos, ela é bela, aos olhos de muitos, ela é bela, né. Daí, ao lado de multis, né, mas em outra frase, meio que opondo as duas coisas, ele já diz mihi, para mim, né, mihi est candida, longa, recta. Quer dizer, para mim, ela é clara, né, um tom de pele claro, pode querer dizer clara ou pode querer dizer bela, né, que nem no inglês fair, né. Longa, quer dizer, ela é comprida, ele não diz nem que ela é alta, que ela é comprida, né, e recta, ela é reta, ela tem a postura ereta, né? Então, para mim, ela é assim, quer dizer, eu acho ela isto, né? Daí ele segue dizendo, ego confiteor, eu admito, eu confesso, eu admito, haec, neutro plural, né? Estas coisas, sic, singular. Então, eu admito estas coisas, estas qualidades, quer dizer, ela é clara, ela é comprida, ela é reta, né? Sic singular, assim, uma a uma. Singular quer dizer uma a uma, né? Daí ele segue. Totum illud formosa nego. Já tudo aquilo, todo aquele formosa, eu nego, né? Quer dizer, eu nego que ela seja formosa, que ela seja bela. Ela tem essas qualidades, mas no todo ela não é bela, né? Então o dativo aqui sendo usado no poema para indicar a opinião de pessoas diferentes, né? Os pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa. Diga, Catarina. Veríssimo, uma coisa que eu não estou entendendo é, por exemplo, né, nesse exemplo aqui do para Marcos, o dever de casa, eu, só o Marcos que vai declinar, o para também não declina, não? É que para não tem, né? Nós, em português, precisamos aqui de uma preposição. Né? Porque o português não tem casos, então, para muitas Ah, coisas, nós vamos sim. precisar de preposição. Assim como no genitivo, né? O genitivo vai Aham, ser traduzido com um de, né? A casa de João, né? entendi. No latim não vai precisar desse de. Vai ser Ioannis, né? Com esse is do genitivo da terceira declinação. Ah, por isso que declina, então, né, no dativo. Exatamente, porque não Agora que tem eu tô para. entendendo mesmo. Existe algo que é um para, mas é Uhum, só para mais para indicar movimento, né? Nós vamos ver na próxima aula. O aham, dativo indica ok. Obrigada. indica a quem interessa uma ação, ou nesse caso, qual é o ponto de vista de uma pessoa sobre uma ação, né? Certo? Uhum, tá Alguém bom. tem mais alguma dúvida? Passar para, então, o terceiro uso do dativo. Então, em latim, se eu quero dizer que eu tenho alguma coisa, né? Por exemplo,
ou que alguém tem alguma coisa, eu vou usar o verbo habeo, habes, habere, habui, habidum, ter, né? E vai funcionar que nem em português. Vai ter um sujeito, que é o possuidor, né? Vai ter o verbo, e daí vai ter um objeto direto, que é a coisa possuída, né? Então, se eu quero dizer Marcos tem muitos livros, é como vocês esperam que seja. É Marcos, nominativo, né? Sujeito vai ser o nominativo. Possuidor. Multos libros. Multos libros. Né? A palavra é libre. Masculina, livro. Multos libros, nominativo, quer dizer, acusativo, né? E o verbo habet. Mas eu posso dizer de outra forma também. Eu posso usar o dativo no lugar para indicar o possuidor, né? Então eu posso dizer assim, Marco, e daí nesse caso aqui a coisa possuída já não vai no acusativo, mas vai no nominativo, multi libre. E daí eu não uso o verbo habere, mas o verbo esse, que significa existir, ser, haver. Sunt. Marco multi libri sunt, né? Multi libri sunt Marco. Literalmente é o mesmo que dizer, há muitos livros, são muitos livros, existem muitos livros para Marcos. Mas nós não vamos traduzir desse jeito, pelo menos uma tradução que seja entendida em português, vai ficar Marcos possui muitos livros, tem muitos livros, certo? Então é um uso bastante diferente para nós, né, que falamos português. Outro exemplo, posso dizer, a Júlia tem a mente sã, né? Com o verbo habere vai ficar Julia, mentem sanam habet, né? Ou, escrevi Julia, é Julia, né? Nominativo. Mentem sanam, acusativo. Então, se eu quiser usar o verbo esse, né? Essa outra construção, eu posso dizer mens sana est Juliae. Né? Há uma mente sã para Júlia, querendo dizer que Júlia tem a mente sã, simplesmente. Ou, se eu quiser dizer que eu tenho uma irmã, eu posso dizer habeo sororem. Né? Irmã, em latim, é soror, sororis. Né? Ou eu posso dizer soror est mihi. É para mim uma irmã, há para mim uma irmã. Certo? Isso é bastante comum, principalmente com coisas que a gente não possui exatamente, como uma posse material, né? Por exemplo, a mente sã ou uma irmã, né? Mas também é usado bastante com posses materiais mesmo. Né? Alguma dúvida? Ô, Veríssimo, só um minutinho. Desculpa a minha ignorância aqui, mas é porque eu não estou entendendo qual que foi a palavra que... Como assim? qual que foi a palavra que declinou? Foi a mente? Um, em qual frase tu está dizendo? Acho que A entendi. Júlia tem a mente sã. A Júlia tem a mente sã, isso. A Júlia tem a mente sã, mas daí tem duas frases que vão ser traduzidas da mesma forma em latim, né? A Júlia tem a mente sã, eu posso escrever em latim. Julia, Aham. mentem sanam habet, né? Daí o Julia é nominativo, que é o caso do sujeito, né? Mentem sanam é o acusativo. Por quê? Porque é objeto desse verbo aqui, habet, ter, né? Tem. Então, Júlia tem a mente sã. Mentem sanam. Agora, eu posso usar o verbo esse, né? O verbo ser, haver, existir. E daí, no caso, mensana não vai declinar, quer dizer, vai continuar no nominativo. Né? Vai ser nominativo, vai continuar na forma em que aparece no dicionário. Mens sana, mente sã.
vai ser o sujeito da frase. Mens sana est. E daí daí o possuidor é que vai para o dativo. Iuliai. Está no dativo. Né? Iulia é o nominativo. Iuliai, dativo. Então, literalmente, há uma mente sã para Júlia. Né? Tá claro? Entendi. Tá bom. Obrigada. Por fim, nós temos... Por fim, pelo menos para essa aula, porque há outros usos também que não vou abordar aqui. Né? Não vou esgotar todos os usos do dativo, mas os mais comuns, pelo menos. Temos o dativo de função, ou de utilidade, ou de fim. Então, por exemplo, imaginemos que eu estou lendo uma história, né? Quer tenha acontecido, quer seja inventada, seja uma fábula, né? E no fim da história, eu acredito que aquilo pode edificar muitas pessoas, né? Que pode instruir muitas pessoas e ajudá-las a saber como agir, né? Numa ocasião parecida. Eu posso dizer, então, em português, que essa história é exemplo para muitas pessoas, ou serve de exemplo, serve como exemplo para muitas pessoas, né? Ou ainda posso dizer, é para exemplo de muitas pessoas, né? Em latim, eu vou geralmente usar, então, o verbo esse, ser, né? Mas, e a palavra exemplo aqui vai ir para o dativo indicando a função, né? Então, eu vou dizer assim, haec historia, esta história, est exemplo, é para exemplo, né? E daí, eu ainda preciso dizer para quem que ela é exemplo, né? Daí eu também vou usar dativo, multis. Então vejam que aqui tem dois dativos servindo duas funções diferentes. Exemplo é esse dativo de função, quer dizer, essa história é para exemplo, e multis, indicando a pessoa interessada, a pessoa beneficiada, né? Esta história é para exemplo para muitas pessoas, para muitos, né? E a gente pode traduzir ou assim, essa história é exemplo para muitas pessoas, né? E daí nem botando nenhuma preposição, né? Ou esta história serve como exemplo para muitas pessoas, né? Outro exemplo, né? Eu tenho um amigo que só vem falar comigo para chorar as suas mágoas, né? E eu sempre o consolo, né? Então eu posso dizer que eu sirvo para o consolo dele, eu sirvo para consolá-lo, né? A palavra consolo em latim é solacium, solacii, né? E para ele é ei, né? É o dativo do pronome is. Então eu posso dizer sum quer dizer eu sou, solacio, ei. Eu sou para o consolo para ele, né? Quer dizer, eu sou para o consolo dele, eu sirvo para o consolo dele, né? Isso aqui pode ser uma frase em que eu estou, de repente, me queixando, assim, que eu só sirvo para isso, para ajudá-lo quando ele precisa, né? Ou não, de repente. Tá claro esse uso aqui? Um exemplo em Horácio. Tem esse verso aqui, né? Exitios avidis mare nautis. O sujeito é mare, né? Exitio, a palavra é exitium, exiti, neutra, que significa destruição, ruína, né? Então, exitio está no dativo. Poderia estar no ablativo, mas eu sei pelo uso aqui, pelo contexto, que é dativo, né? E daí tem a palavra nauta, né? Nauta, que nós conhecemos, significa marinheiro. Ávidos, ávida, ávidum, mesmo que em português, ávido, cobiçoso. E daí tem o verbo est. Avidis está concordando com nautis, né? Então eu posso dizer, mare est exitio nautis avidis. Então, o mar, né, é para a ruína, para marinheiros cobiçosos. Certo? Por que é o dativo aqui, né?
uma explicação possível é que o mar não é literalmente ruína, né? O mar é simplesmente o mar, né? Mas ele serve disso, né? Ele leva a isso, ele leva à ruína, né? Então, o dativo indicaria para onde leva o mar, né? Para que serve o mar? Pelo menos para essas pessoas, né? Bom, antes então de a gente passar para alguns exemplos nos autores, vocês têm alguma dúvida? Se quiserem tirar alguma dúvida agora, sintam-se à vontade. Só para confirmar, nesse último exemplo, na Autizavides está no genitivo, isso? Está no dativo. Está no dativo. Ah, na Autizavides está no dativo assim como exitio, isso? Exatamente. Então, Muitas tá. gramáticas chamam essa estrutura de duplo dativo. Duplo dativo, tá. Porque o dativo vai aparecer duas vezes. Eu não usei a palavra duplo dativo porque a expressão duplo dativo, porque ela meio que esconde que cada dativo nessa construção serve para um fim diferente, né? Um dativo indica a função e outro dativo indica a pessoa, a coisa interessada, né? Mesma coisa aqui, multis também é dativo, né? Bom, vamos então para os exemplos. Peguei aqui um trecho de uma carta de Sêneca, né? Então, Sêneca diz assim, né? Nullus mihi perotium dies exit. Né? Ele manda essas cartas para um jovem que ele instrui, né, moralmente. Então, ele diz assim para ele, Nullus mihi perotium dies exit. O sujeito é nullus dies, nenhum dia, né? Exit. O verbo é exeo, exis, né? Quer dizer ir embora, sair, né? Mas quando se refere a alguma atividade, né, pode significar terminar, chegar ao fim, né? Então, nenhum dia termina. Termina o quê? Perotium. Termina através do ócio, por ócio. Nós vamos dizer no ócio, simplesmente, né? Nenhum dia termina no ócio, mihi, para mim, né? Nenhum dia termina no ócio para mim. Quer dizer, eu não termino, eu não acabo nenhum dia no ócio, né? Eu termino fazendo outras coisas, não no lazer, no ócio, certo? Então, esse dativo dá para dizer que indica a pessoa a quem interessa esse dia, né? Ou esse modo de terminar o dia. E a segunda frase também tem um dativo. Ele diz: Partem noctium studiis vindico. O verbo vindico está na primeira pessoa, né? O que quer dizer vindicare? Vindicare é um verbo de uso jurídico. Significa reclamar algo em juízo para alguém, né? Quer dizer, reivindicar a posse de alguma coisa para o seu cliente, né? O que o advogado faz. Então, vai ter um acusativo, né? A coisa sobre cujo direito se reclama, né? E aquela pessoa a quem se reclama o direito dessa coisa. Então, ele diz vindico partem noctium, ou noctium, né? Eu reclamo, eu reivindico parte das noites, né? Aqui é um genitivo partitivo. Eu reivindico parte das noites, studies. Então, a palavra studium, studi, que, entre outras coisas, pode querer dizer estudo, né? Aqui é um dativo plural. Então, eu reivindico parte das noites para os estudos, certo? Em seguida, ele diz,
Non vaco somno, sed succumbo. Non vaco, né? O verbo vacare significa estar vazio, né? Esse é o primeiro significado, estar vazio. A partir daí pode significar estar livre, né? Estar ocioso, né? Sem nada para fazer. E aí, ter tempo para alguma coisa, né? E daí já começa a precisar o dativo, né? Ter tempo para alguma coisa. E daí seria um dativo, de repente, de função, né? Ou tirar tempo para alguma coisa. E ele diz, non vaco somno. Eu não tiro tempo para o sono, né? Eu não reservo um tempo para o sono, né? A palavra vacare já inclui esse sentido de tirar tempo para alguma coisa. Então, eu não reservo um tempo para o sono. Sed succumbo, mas sucumbo, né? Eu, em um momento, já não resisto mais ao sono, né? E o sucumbo também leva esse dativo aqui, né? Então, eu sucumbo ao sono, certo? Alguma dúvida? Daí tem, mais adiante, na mesma carta, ele diz, rectum iter, quod sero cum novi, et lassus errando, aliis monstro. O verbo é monstro, que quer dizer mostrar, né? Então, eu mostro, aliis, para os outros. Eu mostro para os outros, rectum iter, o caminho correto, né? Rectum iter. Iter é o caminho. Palavra de terceira declinação, neutra. Rectum iter, aliis monstro, né? Rectum iter, quod sero cognovi, que tarde conheci, né? Conheci tarde. Sero é tarde, cognovi, conheci. Et lassus errando, e cansado de muito errar, né? Errando seria de muito errar, por errar, né? Cansado de tanto errar, né? Ou de tanto me desviar do caminho certo, né? Então, esse aliis é o dativo. Mostrar para os outros. Mostrar o que para os outros? O reto caminho, né? Aqui. Esse aqui é um poema em que Horácio encomenda a vários deuses o navio que leva Virgílio, o poeta Virgílio, à Grécia, né? Lá pelas tantas, ele amaldiçoa, ele começa a falar da primeira pessoa que inventou de colocar um navio, um barco no mar, né? E amaldiçoa essa pessoa. E ele diz assim, né? Por causa dos perigos do mar, né? Ele diz assim, illi robur etais triplex, circa pectus erat, qui fragilem truci, commisit pelago ratem primus. Então, vai dizer, robur et ais triplex, circa pectus erat illi. Né? Illi é o dativo. Robur quer dizer carvalho, né? Quer dizer uma madeira muito dura, né? Era sempre usada, é sempre usada essa árvore como um exemplo de alguma coisa muito dura, né? Uma madeira muito dura e resistente. Ais quer dizer bronze, né? Então, e triplex quer dizer triplo, bronze triplo, querendo dizer um bronze com 3 camadas, né? Então, 3 camadas de bronze. Bronze triplo, né? Circa pectus, né? Em volta do peito, né? O peito aqui sendo a sede das emoções, da coragem, né? Dessas coisas. Então, ele diz, robur etais triplex circa pectus erat illi, né? Então, carvalho e triplo bronze havia, né, em volta do peito para aquele homem. Dá para dizer que isso daqui é aquele dativo de posse, né? Quer dizer, aquele homem tinha em volta do peito carvalho, né, como se fosse uma armadura de carvalho, né? Ou talvez ou talvez o próprio peito fosse feito disso,
mas parece mais uma armadura de carvalho e 3 camadas de bronze, né? Que homem? Qual homem que tinha isso? Qui commisit, né? Esse aqui é um verbo que exige também o dativo, né? Quer dizer, cometer ou confiar, né? Nós confiamos alguma coisa a alguém, né? Qui commisit, ou encarregamos alguma coisa a alguém, né? Entregamos. Qui commisit fragilen raten pelago truque, né? Pelago truque, dativo. Então, que confiou a frágil jangada, fragilen raten, acusativo, quer dizer jangada, e pélago, quer dizer mar, né? Em português nós temos a mesma palavra para mar, né? Pélago. Truque quer dizer truculento, violento, selvagem, né? Então, quem é que tinha carvalho e 3 camadas de bronze em volta do peito? Aquele que primeiro, né? Qui primus commisit, que primeiro confiou, fragilen raten, uma frágil jangada, pélago truque, ao mar violento, ao mar selvagem, certo? Quer dizer, que ousou lançar ao mar umas madeiras ligadas por cordas, né? Uma coisa muito frágil. Ficou clara a explicação aqui? Se tiverem alguma dúvida, só dizer. Aqui, outro verso de Horácio. Então, aqui ele diz assim, né? Nessi tranquillai tibamor pudori, xantia foceu, prius insolentem, serva briseis, niveo colore, movit aquille. Então, ele começa com uma oração subordinada, ne, para que não. Ne, amor, anquillai, sit, pudori, tibi. Eu já estou reordenando aqui, não significa que vocês precisam ter a mesma velocidade ao reordenar, ou a mesma certeza, né? Isso aqui é só para não perder tempo. Então, para que o amor, anquillai, né, o genitivo de anquilla, escrava, para que o amor de uma escrava não seja pudori, tibi, para a vergonha, né, pudor, pudores, né, para a vergonha, para ti. Essa é a tradução literal, né? Uma tradução mais portuguesa seria para que o amor de uma escrava não te envergonhe, né? Não sirva para te envergonhar, né? Não seja uma vergonha para ti, né? E aqui eu acredito que seria esse de uma escrava é aquele genitivo que indica ao que se dirige o amor e não de onde vem, né? Ele está se dirigindo a esse rapaz chamado Xantias, né? Xantias, que está apaixonado por uma escrava da casa dele, né? E ele está aconselhando, dizendo, para que o amor que tu sentes a essa escrava, né, de uma escrava, não te envergonhe, ó Xantias. Daí ele dá um exemplo mitológico disso, ou histórico. Ele diz, prius, né, outrora, antes, prius quer dizer literalmente antes, né? Querendo dizer antes de ti, né, anteriormente ao teu caso, né? Então, outrora, antigamente, prius, serva briseis, a escrava Briseide, niveo colore, movit Aquilem, né? Moveu Aquiles, niveo colore, com sua cor nívea, com sua cor de neve, né? Quer dizer, moveu no sentido de atraiu, mexeu o coração dele, né? Se vocês
estão lembrados, né, na Ilíada, essa era uma troiana que Aquiles tinha raptado, né, tinha matado o marido dela, se não me engano, e raptado, e fazia parte dos espólios dele, né. Mas o que Horácio está dizendo aqui é que ele acabou se apaixonando por ela, né. Ela não era meramente uma escrava, mas ele acabou se apaixonando por ela, tanto que quando ela foi tomada dele, né, por Agamenon, ele se retirou da guerra, né. Bom, acho que quanto aos exemplos, nós podemos ficar por aqui. Se vocês quiserem, podem depois ler, tentar entender eles, e podem sempre mandar dúvidas a respeito deles, né? E agora eu vou passar o exercício de hoje. O exercício de hoje, então, tem as mesmas instruções que antes, só que agora vai ter alguns dativos. E vocês vão ter que determinar o uso desses dativos, né? Ou pelo menos dizer a que palavras eles estão ligados, o dativo está ligado, né? Aqui, qual verbo, né? E como é que se traduziria ele? E mesmo que não saibam encaixar, né, o dativo, nenhum daqueles usos ali, de preferência tentem encaixar naqueles usos, pelo menos assim saibam explicar, né, por que ele está sendo usado aqui, certo? E é mais uma fábula de Fedro, e então não deve ser muito difícil. Eu percebi que vocês tiveram mais facilidade com essas fábulas, de fato são mais fáceis mesmo que outras coisas. Certo, então? Ficou alguma dúvida da explicação? Podem falar. Bom, opa. Por enquanto, tranquilo por aqui. Certo, então, qualquer coisa podem mandar depois no Discord e esta aula acaba aqui. Um abraço, então, um bom domingo a todos e até o dia da correção que eu ainda vou marcar ali no grupo. Uma boa noite, então. Obrigada, boa noite. E aí, o que acharam? Bom, ficou ótimo. Uhum. Tá bom, então. Não sei. Nem muita ocasião para muito comentário. Acho que você já pegou o jeito total, né? Tá realmente muito boa. Legal. Negócio que eu notei. Parar de gravar. Oi? O negócio que eu notei assim, tu viu que a Catarina, por exemplo, não tinha muita ideia dessa questão das preposições, né? Que o caso meio que dispensava isso. Exato, É que um a tipo gente já de está vendo desde o conteúdo assim. ativo, né? Pelo menos desde a terceira aula. Sim. Então, mas é um tipo de conteúdo tão simples, que é um conteúdo que dá para ir para o Instagram, por exemplo, ou dá para ir para um lugar assim, não precisa ser em aula, né? Tem coisas acho que tu pode abordar porque elas são tão meio autoevidentes que talvez caiba bem num post do Instagram, por exemplo. Sim. É verdade. Você viu, Veríssimo, que eu te mandei uns negócios de posts? Vou ouvir depois. Vou ouvir depois. Uhum. Pessoal, muito obrigado então por tudo. Até a próxima.